Olá, meus amigos, amigos do Grito Falante, vamos conversar sobre literatura? Olha, no vídeo passado e até em alguns outros aí, vocês podem dar uma revisada no conjunto de vídeos já apresentados. Eu tratei do processo de criação do romance, de um dos maiores nomes da literatura universal, Humberto Eco, particularmente sobre o nome da Rosa. Como ele imaginou, como seu conhecimento prévio, como historiador, medievalista, homem vinculado, inclusive até certo momento da sua vida, à Igreja Católica, à vida monástica, ele se apropriou de todos esses arquivos culturais específicos da sua memória, da sua relação tão íntima com a literatura, que culminou na escritura de um grande romance, um dos maiores romances realmente da literatura universal. Assista lá o vídeo, vocês vão entender do que eu estou falando. E por que eu estou colocando isso? Porque hoje eu vou falar também do processo de criação, mas sobre um livro que foi inspirado num momento de maturidade já do autor, a partir de um poema que ele escreveu muitos anos antes. Chama-se O Itinerário de Passárgada. Eu não estou com o meu livro em mãos aqui, eu vou trabalhar um pouco a minha memória, porque eu estou em processo de mudança, eu estou improvisando até cenário aqui, mas vai dar para a gente conversar com certeza. Eu sei que se vocês leram ou não leram, vão ficar curiosos, não é? Vamos lá. Mas antes eu peço, claro, sempre, não é? O que nos ajuda muitíssimo, amigos, é o seu joinha e os seus comentários no final do trabalho. E claro, se conhecer alguém que gosta de literatura, ou tenha curiosidade, ainda nem é leitor, mas tenha curiosidade de conhecer como podemos tratar, né, de um texto literário, convite para o canal do Grilo Falante. Fica aí aberto esse convite. Bom, 1954, nós estamos no século XX, no período modernista brasileiro, no que nós entendemos como sendo ali sua terceira fase já, essa divisão de fase mais didática, né, a evolução de um processo que se iniciou no início do século XX, com uma reunião de grandes intelectuais das mais variadas expressões artísticas, a literatura, a música, a escultura, todas as expressões artísticas, a pintura, né? Haja vista Anita Malfatti, né? Quando deu a entrada numa nova abordagem das pinceladas num quadro, nas artes plásticas, inspirada lá no expressionismo alemão, e foi bastante repudiada aqui no Brasil, que ainda fazia questão da concepção das obras de arte, principalmente da pintura, dentro de um padrão clássico. Algo muito similar vai acontecer com a literatura. Em 1922, nós sabemos que ocorre a Semana de Arte Moderna, né, quando Mário Oswald de Andrade, junto com muitos outros homens da expressão cultural do Brasil, né, começar de Villa-Lobos, estiveram presentes numa semana de fevereiro, em alguns dias das primeiras semanas de fevereiro, no auditório, que era um espaço, na verdade, em São Paulo, da cultura clássica, e lançaram a Semana de Arte Moderna, proferindo, inclusive, um poema que fez uma crítica, uma paródia à conduta dos parnasianos, que naquele momento era a poesia que se praticava, que tem toda uma estrutura formal muito rígida, muito clássica, linguagem cultíssima, preciosista. O poeta, o intelectual, o poeta se isolava, né, como diz o Olavo Bilac, ficar na Torre de Marfim para criar e não se contagiar pela cultura vulgar. Era um processo terrível. E os modernistas, com esse poema Os Sapos, da autoria de Manuel Bandeira, vão estremecer as paredes do teatro. Não é? Eu estou falando de Manuel Bandeira, sim, que em 1954 escreveu Itinerário para Passárgada. E veja bem, é um processo já de intratextual, porque Passárgada é uma referência de um dos maiores poemas dele, que eu também vou comentar um pouquinho sobre ele aqui daqui a pouquinho, que é Vou-me embora para Passárgada. Bom, em 1954 ele escreveu um livreto assim, pequenininho, fininho, chamado Itinerário de Passárgada, e que vai ser o quê? O que nós chamamos de uma biografia literária, a primeira, segundo os críticos, escrita no Brasil, pelo próprio autor. Não é? Ele vai falar do seu processo de formação cultural e literária, embora algumas questões biográficas surjam, mas elas são muito esparsas, porque o foco dele realmente era escrever sobre o seu processo
de evolução enquanto poeta. E ele fala desde o início do século XX, quando ele, ainda rapazola, se descobriu tuberculoso, de uma família abastada naquele momento, morando no Rio de Janeiro, mas eles são oriundos do Recife, que é onde ele viveu boa parte da sua infância, que ele tem uma memória, criou relação com personagens do entorno da família dele, o Totônio, né, inesquecível, e criou uma espécie de mitologia familiar, pessoal, e são personagens que vão ocupar depois a sua literatura já de cunho modernista, né, principalmente no poema Infância, que é belíssimo, vocês devem conhecer. Mas, devido a uma série de questões, eles vão se mudar para o Rio de Janeiro, e lá, quando ele é adolescente, o pai programando, sempre incentivando muita leitura, formação clássica, inclusive, ele já escrevia sonetos, ele foi diagnosticado com tuberculose, no momento que não havia tratamento específico, né? Já era possível, às vezes, cercear a evolução da doença, controlar os sintomas agudos, mas não havia cura. Mas como a família, naquele momento, estava bastante confortável economicamente, ele é mandado para a Suíça, no Instituto Clavadel, para tentar uma cura. Só que ele foi um ano antes, ou poucos meses antes, de eclodir a Primeira Grande Guerra. E logo depois, embora ainda não tivesse sucesso no tratamento, ele retornou ao Brasil, tuberculoso. O fato é que lá nessa estadia, embora ele não tenha se curado da tuberculose, ele conheceu personagens que serão muito importantes na eclosão das vanguardas europeias na Europa, o surrealismo, o futurismo, o dadaísmo, até inclusive André Breton, ele estabeleceu uma espécie de amizade com ele ali, foi um momento muito rico. E quando ele declara, inclusive no itinerário de Passárgada, que ele descobriu que se poderia fazer poesia de outra forma, e ele se sentiu, naquele momento, tentado e mais à vontade com essa perspectiva. Então, antes da Semana de Arte Moderna, Manuel Bandeira, já em 1916, no final, volta ao Brasil já com essa pretensão de se tornar-se poeta, já que a carreira de engenheiro e arquiteto que ele programou não daria certo mais. O seu amor, me parece que ele já estava com um relacionamento muito amadurecido, também não se realizaria mais. Quando ele retornou ao Brasil, com aquele carinho, aconchego da família, ele passou pela experiência dolorosa da mãe falecer, depois da irmã, que o ajudou muito, que o ajudava a cuidar dele, e depois, se não me engano, 3 ou 4 anos depois, o próprio pai morreu e a família estava falida. Então veja só, um menino que nasceu, vamos pensar aqui aquela expressão, né? No berço de ouro, uma família tradicional, acolhedora, carinhosa, muda-se da sua terra natal, que ele tinha laços tão profundos, vai para o Rio de Janeiro, lá ele adoece, ele torna-se tuberculoso, perde as pessoas da sua família, então ele é obrigado a mudar e vai morar na Rua do Curveiro, como ele declara, um apartamento muito simples, muito pobre, e o convívio dele agora com pessoas também muito pobres, muito simples, doentes, crianças, mulheres, trabalhadores braçais. Esse vai ser o mundo dele agora. Tanto que ele vai se sentir sensibilizado, horrorizado e até surpreso com essa realidade, que ele vai escrever, creio que todos conhecem, o poema O Bicho, né? Que ele fala que quando ele viu um bicho remexendo o lixo, se aproximou, e aí ele tem aquele momento de um susto, né, humanista, assim, ao extremo, a declaração dele, ele fala, meu Deus, o animal era um homem. Né? Então, nós temos ali, a partir daí, a eclosão de um locus da sua poesia que vai permitir a manifestação de uma profunda compaixão, de uma humildade muito grande, até de uma resignação com a própria condição de doente tuberculoso, que ouvia sistematicamente dos médicos dizer que ele teria muito pouco tempo de vida. Né? Então ele dedica-se à poesia, esperando a morte chegar. Né? Sempre mais notícias, o poema Pneumotórax, lembra dele? Quando ele conta ali numa prosa poética a visita ao médico, e o médico fala, você tem que fazer uma pneumotórax, que é um procedimento muito invasivo, muito doloroso, tirar líquido do pulmão, para dar ele a condição, né, respiratória melhor. E ele fala que ele aceita e fala, bom, o que resta agora é cantar, dançar no tango argentino, ou tocar, não estou com o poema em mãos aqui, mas algo assim. Ou seja, ele conseguiu trazer para a sua poesia essa visão de mundo, esse sentimento do mundo, como diria Drummond,
de uma resignação, e tudo ele transformou em matéria de poesia. Né? Por isso que esse livro conta essa história também biográfica, mas quando ele começa a falar do processo de construção da poesia, chegou o momento, quando ele escreveu este livro, olha o que ele declarou, aqui tem um trechinho dele, ele fala assim, olha, confesso que eu já vou me sentindo bastante arrependido de ter começado esta memória. O meu arrependimento vem do nenhum prazer que encontro nestas evocações, da mediocridade que elas respiram e ainda das dificuldades em que me vejo ao tentar refazer o meu itinerário no período que vai do ano de 1904, em que adoeci, ao de 1917, né, quando foi a última tentativa lá com o tratamento, como eu disse a vocês. Quando publiquei meu primeiro livro de verso, A Cinza das Olhas. Né? E este livro vai ser muito importante porque ele tem ainda as marcas da formação clássica dele, o soneto, temas, né, extremamente elaborados, mas já a inserção de poemas com essa influência das vanguardas europeias. Mas ele antecede o modernismo nisso. Isso é o que eu gostaria que vocês compreendessem. Por quê? Quando nós falamos, a influência, né, modernista de Manuel Bandeira, eu creio que é mais acertado dizer a influência de Manuel Bandeira no modernismo, porque ele se tornou, inclusive, um amigo muito querido, muito próximo de Mário de Andrade, por cartas, né? Veja só, as cartas dele, os livros que reproduzem as cartas dele para outros escritores, estão aí para vocês encontrarem, é belíssimo, fala, né, desse processo de construção, né, de uma visão absolutamente poética do mundo, e principalmente Mário de Andrade, que lia seus poemas, que lia seus textos, criticava uns, elogiava outros. Manuel mandava poemas para ele, como foi lido, os Sapos, na Semana de Arte Moderna. Bom, este livro vai ser construído e ele fala justamente desse processo, dessa transição para a literatura moderna, uma literatura antes clássica, tão cerebral, né? De tanto organização, de tanta disciplina com aqueles quesitos, né, do que seria um bom poema, a linguagem clássica, o poema decassílabo, né, o soneto petrarquiano, temas muito elaborados, muito cultos, a grande parte desses temas históricos, mas Manuel já mostra aí, ainda assim, essa verve da sua mais essencial, mais autêntica, que é a subjetividade. E quando ele descobre que pode fazer um poema de forma livre, numa linguagem mais fluida, né, até coloquial em alguns momentos, embora ele seja um homem cultíssimo, ele conseguiu fazer essa transição e trazer outros universos para a sua literatura, da gente simples, do povo brasileiro, do dia a dia. Isso é muito interessante, porque a poesia olhava para o alto, né? Temas grandiloquentes, temas cultos, referência ao passado, um mínimo de emoção possível na escritura da poesia. Ele agora dá a volta nessa questão toda. Ele fala da gente simples, do cotidiano simples, das dores das pessoas simples, e mostra o que é, afinal de contas, a brasilidade. Né? Não é a ufanismo, não é a euforia, mas é a vida comum, nos seus aspectos mais sensíveis, das pessoas anônimas, que ele vai dar grandeza humana, dignidade a essas pessoas na sua poesia. Mas o fato é que ele foi ao processo, né, caminhando até chegar nesse momento. E ele fala que, inclusive, ele começou a fazer as suas tentativas, escrever mais voltado para uma espécie de subjetividade, de sentimento, na eclosão dele, que nós chamamos assim, a partir de alguma imagem, uma cena, nós chamamos um insight, uma epifania. Ele vai chamar de alumbramento. Olha a dimensão disso, né? Que é um momento realmente assim, de uma luz que se faz nele, que ele projeta naquela realidade antes obscura e simples, né? Do seu entorno, dos seus sentimentos. Olha que coisa mais linda, mais linda. E nesse momento ele fala que começou a manter sempre um caderninho na sua cabeceira, porque ele acordava à noite, vinha um poema em mente, e quando chegava a luz do dia, cadê o poema? Esqueceu. Já aconteceu isso com vocês, eu tenho certeza, quem aí é poeta é escritor. E aí ele falou, não, então manter o caderninho. A partir daí, na beirada da cama, no bolso, onde ele ia, ele carregava o caderninho. Eu falei sobre esses caderninhos de anotações aí, de ideias, de leituras, lá atrás, que foi uma exigência de Erasmo,
né, o grande Erasmo, o grande escritor, né, lá do Renascimento, aos seus discípulos, para que eles não se perdessem nas leituras e nas ideias. Né? Isso vem desde aquele período. Manuel Bandeira assumiu o seu caderninho, e quando ele conta um caso que eu achei maravilhoso, que quando ele estava no bonde, veio um poema em mente e ele não tinha, o caderninho estava totalmente tomado, não tinha espaço no caderninho. Ele arregaçou as mangas, pegou da canetinha dele e começou a escrever no braço, arregaçou as calças e escreveu nas pernas. Olha que coisa visceral, não é? Que coisa profunda, bonita, que amor, que fidelidade à poesia, para não perder o poema, não se perder do poema. Eu achei isso assim, são passagens lindas, vale a pena ler. E eu vou falar com vocês agora de um poema especial, que eu vou me embora para Passágada, que eu amo este poema, que ele tem uma riqueza em possibilidades de interpretação, nossa, uma coisa linda. Eu vou ler aqui, eu estou com a tela aberta aqui, pedir licença para vocês, como eu disse, eu estou sem... Meus livros estão todos encaixotados, a mudança ainda está acontecendo. Mas ele fala assim, lá no itinerário para Passágada, ele comenta da sua escritura do poema. E ele fala assim, foi o poema de mais longa gestação de toda a minha vida. 20 anos, tá? Vou adiantar. Vi pela primeira vez esse nome de Passágada quando tinha os meus 16 anos e foi de um autor grego. Esse nome de Passágada, que significa campo dos persas, suscitou a minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias. Mais de 20 anos depois, enquanto eu morava só na minha rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu tinha feito na minha vida por motivo da doença, saltou-me de súbito do subconsciente esse grito espatafúrdio, vou-me embora para Passágada. Bom, claro que aí é uma evocação de uma conduta escapista, muito comum na poesia Árcade, né? Intolerantes, insatisfeitos com a situação histórica da antiga, né, Vila Rica, os poetas árcades, Tomás, Cláudio, nossa, tantos, né, tantos poetas, eles criaram um mundo inspirados lá na Grécia Antiga, Arcádia, né, e se transportavam como identidade de pastores e viviam por suas delícias amorosas, era bem egocêntrico mesmo. Mas agora vamos ver no romantismo, por exemplo, os poetas românticos, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, o próprio Castro Alves, principalmente Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo, que vão também promover abatidos, né, como ele fala aqui do demônio azul, né, do Blue Devils, como ele está aqui nesse momento de tristeza e melancolia, ele se transporta para um mundo imaginário, no qual as experiências amorosas podem se realizar ou não, aí cai também no processo de frustração muito grande, mas é uma evasão para o mundo da imaginação com perspectiva à realização amorosa. Fecha aí. Aí agora nós vamos Ou-me embora para Passágada, finalmente o poema. Eu queria mostrar aqui para vocês um trechinho dele. Ele foi musicado também, viu, meninas? Nossa, eu creio que foi... Quem foi? Acho que foi Gilberto Gil que compôs, ele mesmo, em 1987, tá? A música para o poema, belíssimo. E aqui eu estou correndo a tela aqui para encontrar o poema. Ah, como eu preciso e gosto de livro físico, gente. Creio que vocês também, né? Ele começa o poema, que foi a primeira estrofe que veio à noite, assim, no improviso, e depois, como ele disse, mais de 20 anos para conseguir terminar. Toda vez que ele se sentou, veja como mudou o processo de criação dele, e tentou elaborar cerebralmente a finalização do poema, nada aconteceu. Ele veio por partes. E vou-me embora para Passágada, lá eu sou amigo do rei, terei as mulheres que eu quero, na cama que escolherei, né? Vou-me embora para Passágada, está decidido, né? Eu vou para lá. Passágada, como disse, deixa de ser um espaço histórico, geográfico, lá da antiga Pérsia, onde o rei Ciro passava os verões, porque lá era um clima ameno, ele construiu um castelo belíssimo, né? Por isso que ele fala que é amigo do rei, que foi o rei Ciro que mandou construir. Né? Tudo muito confortável, clima ameno, delícias de toda a natureza, inclusive de amores, né? Essa questão da sensualidade surge muito na poesia dele. E depois ele fala assim, olha, vou-me embora para Passágada, aqui eu não sou feliz, tá? A busca sempre utópica da felicidade, da realização plena. Lá
a existência uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive, e ele nunca formou família, porque ele nunca se casou, né, devido à tuberculose. E o mais interessante é que o aqui e lá lembra o quê? Eu tenho certeza que vocês estão lembrando de alguma coisa. Canção do Exílio. Né? O lá e o cá, quando o poeta em Portugal, com a memória afetiva da sua terra brasileira, né? Ele fala, minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, o aqui e o lá, essa contraposição, né, do real com o ideal, o utópico, né, o paradisíaco, é uma fala já, até certa forma, arquetípica na literatura brasileira, né, na poesia e na prosa brasileira. E como ele estava, veja bem, limitado pela questão da doença, dos amores, do esporte, da vida profissional, passar a um lugar onde tudo isso torna-se possível, né? Quando ele fala, e como farei ginástica? Ele não podia fazer ginástica, ele vivia com problemas respiratórios, né? Andarei de bicicleta, montarei em burro bravo, subirei no pau de sebo, volta à infância, as memórias no Recife, lá da infância, as brincadeiras, né? De infância, aquela pureza, aquela liberdade da criança. E quando eu estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar os elementos aí também folclóricos brasileiros, né? Para me contar histórias que no tempo de eu, menino, Rosa vinha para me contar. Rosa e Totonho são personagens, como eu disse, dessa mitologia pessoal dele lá no Recife, né? E aí ele fala que, veja só a antecipação dele, ele fala que em Passágada tem um processo seguro de impedir a concepção. A pílula viria muitos anos depois, né, gente? Tem as prostitutas bonitas para a gente namorar. E aí ele fala, né, que como ele vai se salvar dessa melancolia, dessa tristeza, do Blue Devils, né? Ele fala, e quando eu estiver mais triste não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passágada. O poema salva, né? O poeta da tristeza salva do desejo de morte, realiza os sonhos que vêm desde a infância, a liberdade. Ele era um esportista, né, de retornar à vida de esportista, à vida dos amores, sem proibições, sem preconceitos. Ora, meus amigos, eu vou encerrar por aqui, mas deixando este poema aí para vocês se lembrarem, né, todas as dificuldades que nós vivemos. Esse foi um dos poemas mais intertextualizados da literatura brasileira. Sempre que alguém está aborrecido, chateado, cansado, vamos embora para Passágada, né? Lá eu sou amigo do rei, pronto, você está acima de tudo, ninguém vai incomodá-lo, não haverá proibições, cerceamentos, inibições, né? Que é, claro, né, uma utopia. Mas fica aí essa conversa sobre o processo de criação da poesia, sobre o processo de criação de um grande poema e como sempre vida e poesia interagem dentro das nossas visões, né? Também dentro do nosso campo subjetivo. Meus amigos, um abraço, até o nosso próximo encontro aqui com o Grande Falante. Não esqueça do joinha, de chamar os amigos, de fazer comentários.